Bom dia a todas as pessoas presentes, quem está chegando, quem vai vir depois. A gente agradece a presença desde já em nome da Secretaria de Saúde, da Diretoria de Atenção à Saúde. Meu nome é Márcia Cosme, eu estou na Subcoordenação de Saúde Mental. E esse evento, essa live de hoje é uma proposta da gente fazer uma discussão continuada sobre as questões relacionadas à saúde mental no município, né? É um material que vai ficar gravado e por isso a gente vai poder utilizar para estar fazendo discussões, reflexões e ampliando a nossa conversa e atuação no que se refere às questões da reforma psiquiátrica. Então, para a atividade de hoje, a gente tem aqui o nosso colega, companheiro, trabalhador, atuante, Jairo Nascimento, né, que é sociólogo e profissional da saúde, atua no CAPS-AD daqui de Camaçari, né? Eu agradeço a Jairo e convido também a Eliana Nascimento, né? É uma honra para nós termos uma representação, que é uma representação, Eliana é uma representação nacional da reforma psiquiátrica, do Núcleo de Estudos pela Superação dos Manicômios, é uma militante que tem tido atuação importante, né, no que a gente é hoje, né, junto com Edna Amado e outras pessoas que fazem parte desse processo, né? Eliana é mestre e doutora em política pública e vai nos brindar hoje, né, com sua contribuição, né? Então, eu passo para Jairo, né, para dar continuidade a essa conversa e agradecendo desde já a presença de todos, agradecendo também a Tami Fonseca, né, diretora de planejamento, que nos apoia, nos assessora, nos orienta aí para que as coisas realmente aconteçam, viu? Um beijo e vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como foi apresentado, sou Jairo Nascimento, atuo aqui no CAPS-AD como sociólogo. E hoje estamos com mais um sextou, né? Nesse caso, um sextou bem especial, para a gente fazer umas reflexões sobre a questão da luta antimanicomial, né? E, coincidentemente, aconteceu no mês de junho, né? Logo depois do mês que a gente discute com mais intensidade a questão da luta antimanicomial, e eu estava aqui pensando que isso pode servir também como uma forma de a gente pensar na luta antimanicomial sempre, né? Não é só no mês de maio, não é só no 18 de maio ou em outubro, mas assim, tá pensando em como essa luta é necessária que seja encabeçada diariamente, sobretudo no contexto que a gente tem vivido. E para isso eu quero receber aqui a Eliana, né? Hoje temos uma dupla de nascimentos aqui, justamente parabenizando por sua luta, por sua trajetória, e já trazendo aqui uma pergunta inicial, até para situar algumas pessoas sobre a importância dessa luta, né? Desculpa, deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Melhorou aí a voz? Está chegando bem? Pronto. Então, nesse caso, fazer essa introdução aí sobre qual a importância, o que é e qual a importância da luta antimanicomial. Aí eu queria que Eliana começasse situando, né, sobre esse tema de maneira assim bem introdutória para quem está chegando agora, quem não conhece ainda, né? A gente fez algumas atividades ao longo desse mês de maio com pessoas que estão de fora desse campo, e nesse sentido serviu como uma espécie de letramento sobre
a luta antimanicomial. Então, eu queria que ela começasse fazendo também esse letramento, situando o que é a luta antimanicomial e qual a sua importância. Bom dia a todos, todas e todes. Escutam? Estão me escutando? Vendo direitinho? Ok. Dizer que é uma satisfação estar aqui, né? Nesse momento, não só por conta do 18 de maio, né? Que é um período em que a gente se volta, se desdobra para discutir, né? A luta antimanicomial. Estamos também num período de conferências, né? De saúde mental, e a gente vai ver, eu espero poder trazer um pouquinho aqui essa história, porque a história da reforma psiquiátrica, ela está imbricada com a história das conferências. As conferências de saúde mental têm um papel muito importante nesse processo, né? Dizer que a luta antimanicomial é a razão de nós não estaríamos aqui hoje, né? Não teríamos essa reforma em andamento com tanta tanto ainda por fazer, mas um processo potente de transformação, na verdade, é uma transformação que atinge a sociedade como toda, deve atingir, né? No sentido do relacionamento, da relação dessa sociedade com a loucura, dita loucura, né? Depois denominada doença mental, enclausurada em função disso, né? E a busca de uma outra relação, né, que garanta o cuidado em liberdade. Então, tudo isso decorre da luta antimanicomial, né, que é uma luta constante, porque a gente está falando de uma disputa de projetos, né, não é uma coisa simples, não é um processo linear, então é conquista o tempo todo. Eu agradecer, Jairo, né, aqui a nossa discussão, dizer que Márcia Cosme também é uma das militantes, né, importantes aqui na construção da história da reforma psiquiátrica aqui na Bahia. A gente se encontra em algum momento, em determinado momento, lá no Juliano Moreira, né, onde, para mim, né, foi o berço da entrada nessa luta, pelas mãos, a partir do trabalho que o Serviço Social já fazia ali, de discussão da instituição, de discussão da violência e tentativa de transformação interna, que depois vai ficar claro de que é impossível, porque a instituição, o asilo, né, a instituição psiquiátrica, ela vai sempre se reinventar para retomar o seu projeto original, que é o projeto asilar, né, construído lá em 1789, né, a partir de 1789, com o objetivo da institucionalização. E aí a gente vai avançar. Eu trouxe uma apresentação aqui, né, porque são muitas informações, na verdade. A gente talvez não vá dar conta de tanta da potência que é essa reforma, certo? Mas só para nortear um pouquinho, né, que eu já comecei a falar aqui, mas fica à vontade, Jairo, para estabelecer a dinâmica da gente ir interrompendo, né, e fazendo a discussão no caminho, tá? Tudo bem. Ok. Então, eu já comecei a falar, né? Tami vai passar para mim os slides, né? Pode passar, Tami. Eu começo aqui, né? A gente precisa aprendi com a própria Edna Amado, né? Márcia sabe disso também, Márcia Cosme, de ela ouvir sempre ela dizer: a história não começa com você. Então vamos referenciar, né? Reverenciar aqui. A gente está nessa luta, está nessa caminhada hoje, porque houveram os precursores desse movimento, né, que viveram numa época muito difícil, porque não existia uma opção, não existia uma outra possibilidade, o que estava instituído era o tratamento asilar, né, a institucionalização, e essas pessoas corajosas, que também foram formadas para o manicômio, né, então não é uma questão que vem da formação, tem um bichinho dentro dessas pessoas, né? Eles foram militantes da reforma sanitária e eles tiveram a coragem de romper essa barreira no período onde não se falava sobre isso, né? E aqui na Bahia a gente tem dois grandes representantes dessa luta para sempre, que é Edna Amado e Marcos Vinícius. Então, eu vou começar nossa fala hoje
com uma afirmação de Edna Amado e vou terminar com Marcos Vinícius. Tá? Todos devem conhecer, mas quem não conhece, que chegou depois, né, precisa se apropriar dessa construção histórica aí. Tá? Então, Edinha vai dizer que a reforma psiquiátrica brasileira é um patrimônio da sociedade civil porque resulta de um esforço permanente na organização e mobilização e fortalecimento dos movimentos dos usuários e familiares, protagonistas dessa cena, sem os quais a potência e o sentido de todo esse processo se perde. Né? Esse é o maior trunfo da reforma, porque ela existe como um produto de uma mobilização que se institui lá no final da década de 70. Começa, né, na verdade, um movimento a partir dos trabalhadores, que eram quem tinha voz naquele momento, né, e que foram instigados, né, pela presença aqui de Franco Basaglia, quando passou pelo Brasil em 1979, no Congresso de Psiquiatria, e ele visitou o Hospício de Barbacena, que hoje uma boa parte dos brasileiros conhece, porque está aí documentado em 2 livros, né, Os Porões da Loucura, naquela época, e agora o Holocausto Brasileiro, que está sendo amplamente divulgado, né, e que fala de um período de um dos exemplos, né, desse processo de institucionalização. Então, Franco Basaglia vai, numa entrevista, colocar assim, de forma bem clara, né, de que aquilo ali se assemelhava a um campo de concentração, e ele vai além, ele denomina os trabalhadores de carcereiros. Tá? Então, ele provoca os trabalhadores naquele período, né? E aí um grupo de trabalhadores que já também, né, já tinha esse germe de estar incomodado, esse grupo começa a se mobilizar, e aí pergunta-se a Franco Basaglia, mas o que fazer então? Né? E ele diz, venite a vedere, venham e vejam. Ele já vinha desenvolvendo esse processo lá na Itália. Tá? Falar bem rapidamente disso, né? Mas assim, para dizer da importância do movimento de trabalhadores de saúde mental que tomaram para si essa tarefa de questionar, né, esse modelo asilar, e porque os próprios usuários naquele momento não podiam, eles estavam institucionalizados, tá? Eles não podiam usar a sua própria voz. E todo o processo de reforma, de luta antimanicomial, foi para que eles pudessem, né, recuperar a sua própria voz e o protagonismo nessa luta. E hoje a gente tem uma representação importante disso. Eu coloco aqui a foto da Marcha dos Usuários, né, que foi organizada aqui pela Renila e com ampla participação, com a participação de trabalhadores, de familiares, mas que houve a protagonização dos usuários na busca, na reivindicação da quarta Conferência de Saúde Mental, que aconteceu em 2010, mas só como uma representação disso. E o próximo slide, pode passar, Tânia, por favor? Vai dizer que o cuidado em liberdade é o produto, né, esperado dessa luta. Ele começa, né, lembrando que naquele período, após essa mobilização dos trabalhadores, a gente entra no processo de redemocratização da sociedade brasileira. Né? Tem um cientista político, José Paulo Neto, né, que é autor, ele é assistente social também, e ele afirma muito claramente os projetos societários, os projetos profissionais, os projetos, né, só podem ser disputados numa democracia. Tá? E quando não há um processo democrático, dos processos o projeto dominante é o que vai prevalecer, embora o outro é calado, né? E a gente pode aí já ir fazendo algumas relações com uma realidade que a gente está vivendo hoje também. Então, naquele período, porque a sociedade brasileira vinha nesse processo de abertura, foi possível, né, que esse projeto se apresentasse e que esses trabalhadores
deixasse de se autodenominar trabalhador de saúde mental e assumissem um projeto como movimento social, né, que vai acontecer lá em 1987. Vou falar um pouquinho mais adiante, tem alguns slides aqui que falam das conferências, e aí a gente volta a isso. Mas é importante dizer, né, só para sinalizar, para quem porventura está chegando agora, né, ou que não viveu todo esse processo assim, passo a passo, né, de que o cuidado e liberdade que se fala hoje, e é tema hoje da conferência que ocorre esse ano, né, ele, na verdade, é a expressão do modelo de desinstitucionalização, que se espelha no projeto italiano, né, encampado lá por Franco Basaglia, que hoje ainda é modelo, né, no mundo, né, e aqui pela reforma brasileira foi denominado como modelo de atenção social, atenção psicossocial. Então, é uma oposição. A gente está falando aqui de uma ruptura, né? A reforma psiquiátrica ela não pode ser vista como um projeto linear, né? Um processo linear que vai fazer uma transição de um modelo a outro de uma forma tranquila, pacífica. É uma ruptura com toda uma perspectiva de que era baseada, né, no tratamento asilar, né? No tratamento moral, né? na perspectiva de incurabilidade, de incapacidade, de impossibilidade das pessoas que fossem diagnosticadas, né? E diagnosticadas aí naquele período, era muito forte a questão do diagnóstico pelo aspecto biológico, né? Então, era uma redução de todo esse problema, do sofrimento psíquico a uma questão biológica, né, e a partir desse diagnóstico ser determinado que essa pessoa não tinha condições de viver, de desfrutar, né, de compartilhar da sociedade como todos os outros. Então, a busca da reforma psiquiátrica vai ser sempre uma busca de encontrar uma forma de garantir o cuidado sem que as pessoas precisem ser institucionalizadas. E aí todo o processo, né, seguinte vai ser de construção, né, de uma nova forma de agir. Parte-se de um princípio, foi assim na Itália, foi aqui em Santos, aqui em cada serviço deve ser assim, né? Foi assim lá no Sena, quando Regina Amado construiu um projeto dentro do hospital, ainda usando o espaço do hospital, mas era um modelo de serviço substitutivo. A gente não sabe bem ainda o que vamos fazer, mas sabemos muito bem o que não podemos fazer. É reprodução da violência do modelo manicomial. Tá? Então, a partir daí, né, que vai se construir a foto que vocês veem em tela agora, já é da própria marcha, né? E a grande representação dos usuários aí, indo a Brasília, foram 3.000 pessoas, né? Falaram com 10 ministérios e impuseram que quem nos recebeu foi Gilberto Carvalho, Lula era o presidente na época, ele estava em Copenhague, e o usuário fala, né, tem essa gravação no YouTube, então vocês liguem para Lula, porque a gente quer que ele autorize a conferência. E isso foi feito, né, assim foi dito, e a conferência acontece em 2010 por força da mobilização dos usuários, aqueles mesmos que antes não podiam ter sua própria voz escutada. Então, são várias as histórias emocionantes de conquistas e de redefinição do papel dessas pessoas que os serviços substitutivos, né, promovem a partir de uma perspectiva de cuidado e liberdade. Passa, por favor, Tami. Pode passar. Então, eu já disse, né, ele vai se opor radicalmente a esse modelo asilar, que é representado basicamente pelo hospital psiquiátrico ambulatório. Isso é muito importante, tá? Então, assim, a base, né, voltando à pergunta que Jairo fez, se você der mais um clique, vai aparecer mais uma foto aí. Voltando à questão que Jairo fez, né, da importância da luta, é preciso falar de uma radicalidade, né? Quando se fala que o movimento antimanicomial é radical, porque ele vai à raiz do problema. E a raiz do problema está
na instituição, né, nas instituições que representavam esse modelo. E aí a gente vai abarcar o hospital psiquiátrico e o ambulatório, né, que vai se desenvolver, o modelo ambulatorial, que vai se associar, né, a esse modelo asilar a partir da década de 50, quando se desenvolve, né, os psicofármacos e se entende que é possível também, durante um tempo, as pessoas ficarem fora do hospital, mas não muda, né, a lógica da incapacidade, da periculosidade, daquela coisa de que as pessoas, quando estão em crise, elas promovem um risco para si ou para outras, e continua a determinação, né, de que se as pessoas estiverem no que a gente chama hoje de crise, elas precisam ser institucionalizadas e não há outra forma de lidar com esse problema. Então, um ambulatório que aparentemente, né, pode parecer para alguns que seja um tratamento também em liberdade, mas ele é baseado num modelo que é afastado, né? Assim, não é bem a questão se os profissionais trabalham bem no ambulatório ou não, é porque ele não é acessível, né? As pessoas, os modelos dos ambulatórios hoje em dia todos, eu trabalhei em ambulatório, Márcia trabalhou, hoje a gente se relaciona com pessoas que estão em tratamento no ambulatório e eles estão inchados, né? Eles são baseados em consulta marcada pela agenda do médico e não pela... Então, o atendimento não vai acontecer pela demanda do usuário, como está preconizado lá na Política Nacional de Humanização, né? E ele está fora, está longe do território, às vezes muito, muito distante mesmo do local onde as pessoas vivem e residem, o que não deve acontecer com os chamados serviços substitutivos, que foi uma construção, né, a partir desse entendimento de que aquele modelo asilar já não bastava, e os próprios militantes, né, entre os quais existiam os diversos saberes, né, que essa é uma característica também, uma ampliação dos saberes que vão construir esse novo modelo e vão construindo, né, experiências exitosas a partir da realidade de seus territórios, né, aqui no Brasil. Então, essa rede de serviços deve ser substitutiva aos hospitais psiquiátricos e ambulatórios, e não alternativos ou complementares. E esse é um grande nó, né, que a gente tem, principalmente aqui no processo de reforma psiquiátrica da Bahia, porque não se abre mão, né, da existência do hospital psiquiátrico e do ambulatório, e isso enfraquece a potência que deve ter os serviços substitutivos, que devem, inclusive, encarar, né, um desafio sim, porque é produzir cuidado de uma forma diferente, mas, e às vezes dá muito mais trabalho, mais sofrimento, mas os resultados são muito mais potentes também, que é de cuidar da crise sem que as pessoas sejam enclausuradas nesse momento, ou pelo menos durante muito tempo, né? Então, é papel dos serviços substitutivos fazer a atenção à crise de uma forma que preconiza o cuidado em liberdade. Ainda que por 1 ou 2 dias, ou 3, eles precisam estar fora, né, do ambiente que ele convive naturalmente, porque existe, no momento da crise grave, essa impossibilidade, né? Mas de uma forma com cuidado muito mais próximo, né, próprio, por uma equipe de referência, com técnicos de referência, por um serviço que é referência para si, que vai construir no menor tempo possível a possibilidade de retorno a essa convivência. Isso vai mudar completamente, né, a realidade da vida das pessoas, tá? Então, falando do movimento e falando da reforma, esse é o nosso grande desafio. Não é pouca coisa, né, Jairo? Então, a gente tem aí, né, só mais uma vez aqui, reafirmando, né, por que esse binômio, Hospital Psiquiátrico e Ambulatório, eles não atendem mais as demandas da sociedade. Jairo Goldberg é um dos precursores também, né, da reforma, ele é psiquiatra, ele foi um dos primeiros livros divulgados, né, a Clínica das Psicoses, e ela faz essa afirmação lá. Ele fala de uma relação entre o médico e a doença que prescinde do sujeito e sua circunstância.
Então, assim, não é o indivíduo, o sujeito, né, com sua subjetividade, suas necessidades, não importa muito. É o sintoma que vai ser medicado, né, e na tentativa de redução desse sintoma, mas a pessoa, né, esse encontro. Por isso que um ambulatório funciona dessa forma, né, de uma forma estanque e afastada. Diferentemente disso, no próximo slide, a gente vai ouvir a afirmação de Franco Basaglia, que anima, né, o nosso projeto de reforma. Ele vai dizer: se havia se posto, entre parênteses, o contexto social em que a doença mental se instaura, a fim de abordar o desenvolvimento do fenômeno puro no doente mental, agora, invertendo os termos, tentaremos isolar e colocar entre parênteses a doença mental, para analisar suas relações com o contexto social em que se desenvolve. Veja só. Então, ele vai propor, Amarante sinaliza que é uma proposta epistemológica, né? Se você muda o foco, tá? Você não vai deixar de estudar, de levar em consideração também o aspecto biopsicossocial. Isso é muito importante, tá? Mas você vai trabalhar numa relação sujeito-sujeito, vai mudar, o que muda é a perspectiva. Tá? Então, em vez daquele sujeito-objeto, que era o que estava preconizado no modelo, e é ainda, né? Porque a gente ainda reproduz esse modelo, e reproduz, às vezes, até dentro dos próprios serviços substitutivos, o que nos impõe assim, um processo constante de reflexão, né? A partir disso que Basaglia diz, a gente precisa se relacionar com o sujeito, colocar por um momento, por um período, a doença entre parênteses, e encontrar esse sujeito, encontrar o seu sofrimento, e aí vai haver uma ressignificação, né, do conceito de doença mental para a perspectiva de sofrimento mental, considerando que todos nós sofremos, e em alguns momentos a gente sofre mais profundamente, de uma forma que depende maior de um acolhimento, de um cuidado. Tá tranquilo? A gente pode seguir? Tranquilo. Como eu falei da questão do letramento, né, é importante trazer essa ideia de que nossos passos vêm de longe, porque, de fato, tem toda uma trajetória muito importante, e esse momento é um momento em que a gente está o tempo inteiro em disputa, justamente porque essas conquistas, ainda que longe de ter sido o auge de todas as conquistas que almejamos, mas elas já estão em constante ameaça, né? Então, as políticas atuais, seja a política de drogas, enfim, pensar aí uma série de outros desdobramentos que atravessam a saúde mental, a gente está em constante ameaça. Então, é preciso realmente fazer todo esse processo de resistência, porque senão a gente perde tudo aquilo que a gente já conquistou, como diria lá a música de Edson Gomes. Verdade. É um momento difícil esse, porque a gente já vive, né, um processo de remanicomialização. E aqui para nós, né, eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado foi uma comparação entre a implantação da reforma psiquiátrica em Salvador e em Belo Horizonte, né, que são processos completamente diferentes, né? Tem um processo que a gente pode dizer que é mais exitoso por todo um contexto histórico, né, de participação dos diversos atores envolvidos lá em Belo Horizonte, e aqui a gente ainda vinha, né, num período que a gente teve toda a legislação e uma política no âmbito federal a nosso favor, a gente avançou pouco, porque a gente não abriu mão, principalmente, né, da existência dessas instituições, e elas são dominantes, elas são o projeto dominante, né? Então, acaba que a gente fica aprisionado nesse processo. E agora, né, a gente precisa correr atrás de fortalecer os serviços que ainda estão aí, que agora estão subfinanciados mesmo, porque tem uma reversão, né, e tudo, quando a reforma psiquiátrica ela sai do projeto, do âmbito, né, do movimento antimanicomial, e ela ganha um status de política pública, aí ela precisa caminhar a partir do financiamento, né? O que define as políticas é o financiamento. Então, a gente vai ter no processo posterior, né, na década de 90, principalmente, a gente vai ter
uma intencionalidade, né, principalmente pela presença de coordenadores federais de saúde mental que vão estar voltados para a implantação desse novo modelo. Então, a gente vai ter uma garantia através das diversas portarias, e são muitas, inúmeras portarias do SUS que foram garantindo, né, a existência dessas novas experiências, e a gente vai, agora, nesse momento, a gente está tendo um processo contrário, né, de retirada em função dos serviços aos quais a gente vinha combatendo, mas que ainda estão presentes aí agora mais do que nunca, porque além dos hospitais psiquiátricos, a gente tem a força aí, essa força descomunal, né, das chamadas comunidades terapêuticas, que não tem nada nem de comunitário, nem de terapêutico, né, muito distantes do conceito de comunidade terapêutica que foi utilizado por Franco Basaglia, né, que vem de Maxwell Jones, que cria um sistema de assembleias internas dentro dos hospitais lá na Inglaterra, numa perspectiva de uma participação, né, conjunta dos usuários, que também teve um tempo, né, de duração, porque lá já naquela experiência se percebeu que a instituição não ia permitir uma abertura, né? Então se conquistavam direitos, mas a expressão dessa participação ela não permanecia circunscrita à instituição. Mas Franco Basaglia vai partir disso também para construir o processo que ele iniciou lá em Gorizia, né, na Itália, e que ele acabou transformando um hospital, um asilar, em hospital dia, né? E que também não foi muito bem recebido na época, né? Acho que é bom trazer aqui, né, essa história, que talvez poucos saibam, mas foi a primeira experiência de Franco Basaglia nessa ânsia que ele tinha, né, de abrir a instituição psiquiátrica. E aí, em algum momento, ele propõe, lá em Gorizia, que o hospital seja fechado, e isso é negado, né, pelas autoridades. Mas, naquele momento, num gesto emblemático, todos eles dão alta, a equipe, né, do hospital dá alta para todos os trabalhadores, os internos, e a equipe toda se demite. Então, fecha de outra forma, né? Mas foi um ato simbólico ali, mas só para representar mais uma vez a dificuldade, né, que é esse processo. E a gente tem, na verdade, a gente não pode dormir nunca, né? A luta nunca vai estar, porque a gente está nessa disputa de projetos. O projeto asilar, ele atende aos interesses, né, mercantilistas de diversos segmentos, né, de representação aqui dentro do SUS, da sociedade como um todo. Vocês estão vendo aí essas fotos, uma delas está no livro, né, sobre Barbacena, que é o Holocausto Brasileiro, e por que eu trago ela? Né? Ela foi até me sinalizada numa entrevista que eu fiz lá em Belo Horizonte a uma psiquiatra, né, quando eu perguntava sobre o que ela achava desse trabalho nos hospitais, e aí ela me lembrou esta foto e disse assim, só para lembrar de que ela chegou a pensar em desistir da psiquiatria quando ela teve que trabalhar nos hospitais, porque ela não conseguia entender que um trabalho profissional podia produzir aquilo, né? E a foto aqui representa essa distância enorme entre o trabalhador e o usuário que essa instituição impõe. Então, você vê o trabalhador impecável, né? E o usuário sem nenhuma dignidade. Uhum. E a foto ao lado, ela, para mim, é uma das grandes representações do Cuidado em Liberdade, né? Eu estou nessa foto atrás da câmera, que era um projeto do Sena, né? Aqui em Salvador, que foi uma experiência de serviço substitutivo que teve um tempo de duração curto, porque ele foi produzido dentro e com os recursos da instituição psiquiátrica, que, como eu falei, ele tem sempre a vocação de se reinventar, então ele seria destruído a partir do momento de que não houvesse um apoio, né, da gestão institucional para isso acontecer. Mas, enquanto ele existiu, ele foi capaz de mudar, né, vamos dizer assim, o curso da vida de muitas pessoas que chegaram em crise no serviço, né, e que não tiveram a possibilidade, né, de não ter sido internadas no hospital psiquiátrico.
isso muda completamente o rumo da vida das pessoas. Então, a gente tem aqui, trabalhava muito fora, né? O serviço substitutivo, ele precisa estar no território fazendo, né, o trabalho no território. E aí a gente estava na praia, professor de educação física junto com a técnica de enfermagem, né? E os demais usuários já estão lá no fundo, lá no mar, mas essa menina, ela chegou lá com um diagnóstico de catatonia, né? Então, tinha sido candidata, inclusive, indicado anteriormente eletrochoque e tudo mais, e o trabalho do serviço substitutivo foi esse, né? O choque que ela tomou aí foi de pisar na areia, porque ela saía andando, e eu disse, a areia tá quente, né? Mas ela experimentou e pulou de volta para a esteira. Tá? Então, são formas de intervenção que a gente vai falar de diversas formas de acesso ao cuidado. Então, nessa mudança, né, de perspectiva, diversas formas de acesso ao sofrimento. E aí a gente tem o mundo, né, para poder fazer esse trabalho. A relação, a medicação, né, os cuidados que estavam instaurados a partir só do conhecimento biomédico, eles entram também, mas não são mais o principal. Então, a gente vai ter uma perspectiva interdisciplinar, que significa que todos os saberes precisam estar trabalhando horizontalmente, né? Esse é um desafio, gente, mas é possível. É possível, eu vi com meus próprios olhos, né, em Belo Horizonte. Franco Basaglia conta da experiência dele, quem quiser ir visitar, ainda existe em Trieste, né, porque o que ele não conseguiu fazer em Goriz, ele conseguiu fazer em Trieste. Então, tem uma frase do próprio Basaglia que diz assim, a gente não pode dizer que é impossível uma coisa que já foi realizada. Tá? Se em algum lugar é possível, a gente não pode ficar diante das impossibilidades, né, achando que a gente precisa retroceder. Claro que a gente tem muitas ainda dificuldades, né, na implantação desse modelo substitutivo, principalmente porque, se você quiser passar, Tami, voltou, né? Mas se você quiser passar adiante, tem umas outras imagens aí, né, do que eu estou falando agora. E aí pode ir clicando que aparecem as outras. Aí tudo isso era no Sena, né? Mas, assim, por mais que a gente ainda tenha muitas dificuldades, principalmente uma grande dificuldade é de uma mudança de postura de todos os atores envolvidos. A gente está falando aí está lá na política de humanização também, né? Precisa a política do SUS, né? Ela precisa ser levada a cabo por uma gestão tripartite. São gestores, trabalhadores e usuários. Isso precisa estar constantemente, né, em discussão, em construção. Tá? Aí eu vou lembrar, ontem eu estava participando de um encontro aqui, que foi um encontro de promoção, de avaliação dos 15 anos de promoção da igualdade racial. E num dos grupos de trabalho, um evento do Estado, né, os movimentos sociais, nos grupos de trabalho foi feito um relato da dificuldade que no interior aqui da Bahia de os CAPs acessarem, quer dizer, das pessoas, dos quilombolas poderem acessar o serviço dos CAPs, né? E aí a diferença, né, que eu pude sinalizar lá quando ele relatou, a partir do momento em que, enquanto os profissionais dos CAPs estavam dizendo que era impossível, né, que os quilombolas chegassem ao CAPES porque era muito distante, até aí a gente está com uma perspectiva que é ambulatorial. Eu fico com o meu serviço aqui te esperando e você vem, se você puder, quando você puder, é assim que acontece nos ambulatórios. Só que entre uma coisa e outra, a crise acontece e aí ele vai parar ou na comunidade terapêutica ou no hospital. Quer falar? Eu quero, na verdade, dentro desse tópico, eu tinha observado, você tinha feito uma crítica logo no início ali a questão do ambulatório, e agora você trouxe essa postura ambulatorial dos profissionais dos CAPs, no caso. Sim. E aí eu queria resgatar aqui, você, em sua dissertação, você cita desviar, levantando justamente essa preocupação da dependência dos usuários às estruturas dos serviços substitutivos, né? E aí eu queria saber se você tem acompanhado isso e como é que você avalia hoje, né? Já que sua dissertação
é de 99, se eu não me engano, Não, 19. Tá, a Não, a dissertação a dissertação. minha dissertação é de 2014, mas a 14. tese é de 2019. Isso. Você, na verdade, 99 é a referência de desviar. De desviar, isso. Aí, Ele falava ali, naquele período, ele falava como um desafio que nós teríamos, né? Ele ressaltava que a gente tinha uma coisa que muitos países não tinham, e de fato, viu, que é o SUS. Eu fui, na minha tese eu vou recuperar isso, né? Ter um sistema único de saúde, né? E os diversos dispositivos que já estavam inscritos no SUS antes de se pensar em fazer reforma psiquiátrica, que é para a saúde como um todo, que é da perspectiva sanitária, né? Essa perspectiva de troca, né, de um modelo médico-centrado para um modelo usuário-centrado, que vai pensar num acolhimento no momento que o usuário demanda esse acolhimento, né? E aí a gente vai ver a grande preocupação com os nossos serviços aqui, aí eu vou bater nessa tecla, né? Lá na tese eu vou fazer uma avaliação da rede de Salvador, que não consegue fazer essa mudança, e são diversos aspectos, não é só uma questão, nunca vou, né, atribuir só a uma dificuldade dos profissionais. Os profissionais são atores importantes nesse processo, né? O posicionamento desses profissionais é muito importante, mas existem determinações sociohistóricas que interferem, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, a experiência que eu analisei foi de Salvador, um processo de implantação da RAPS como a partir de um TAC, termo de ajustamento de conduta, foi uma imposição, né, jurídica, né, mas que não foi... olha a diferença, em Belo Horizonte a gente vai ter, né, um grupo de trabalhadores que já estavam estudando e discutindo isso em 1992, a prefeitura é ocupada por um governo de participação popular, que foi Patrus Ananias lá, né? E esse governo, ele acata, né, a proposta que já estava construída pelos trabalhadores, e ele coloca na gestão da saúde mental um representante desses trabalhadores, que já pensava, né, o projeto de reforma antimanicomial. Então, ele coloca a gestão, né, ela vai ser potencializada por esse papel de intelectuais orgânicos, né, na perspectiva gramsciana, que eu faço lá, que é aquele profissional que vai se imbuir, né, de ganhar os corações e mentes e construir, fazer esse processo de legitimação, né, de um projeto que é contra-hegemônico. Mas a sua pergunta era sobre as dificuldades, né, que a gente ainda tem. Faz parte, a gente tem essa formação social, né, para o cuidado nessa perspectiva, não, a gente não pode nem chamar de cuidado, o tratamento, né, nessa perspectiva asilar, né, com toda essa construção cultural de 200 anos atrás. Então, é muito difícil, né, embora não seja impossível, porque eu vou chamar de novo os nossos precursores, que foram formados mais do que todos nós, né, para essa perspectiva manicomial. Né? Mas você pode questionar isso e, a partir desse questionamento, fazer uma praxis, né? uma outra forma de agir diferente. Mas isso não vai acontecer linearmente, né? Não é porque está lá na reforma, que tem que CAPES, os serviços substitutivos, que o serviço chega na cidade, que isso vai mudar. Então, um outro ponto muito importante, né, que está disponível para nós no SUS e que precisa muito ser, né, valorizada até que a gente está fazendo aqui hoje a perspectiva da educação permanente, né? A política de educação permanente, porque a gente vai ter que desconstruir e construir todos os dias. Uma profissional que eu entrevistei lá em BH, ela é terapeuta ocupacional, né? Ela diz, todos os dias que eu venho trabalhar, eu ou inicio ou termino perguntando em que momento eu fui manicomialista hoje, dentro do serviço substitutivo, que já avançou bastante, que já atende à crise. Os serviços de Belo Horizonte, todos atendem à crise. O SAMU leva a crise, o usuário para lá, não leva para a emergência psiquiátrica. E eles começaram a fazer isso antes de serem CAPES 3. Hoje todos são CAPES 3, que também já foi uma conquista, né, com a participação importante dos usuários que se mobilizaram lá, né, e aí eu não vou contar todos os detalhes, né, mas antes disso eles já faziam cuidar da crise, desafiando aí a não encaminhamento para o hospital psiquiátrico.
Mas isso, essa perspectiva cultural, né? Dizem que essa a parte mais difícil é isso, a mudança na dimensão sociocultural. Nesse processo complexo, né, que é a reforma, a dimensão sociocultural é a que mais é difícil de ser mudada, porque é mudar a cabeça das pessoas na relação, né, com esses sujeitos adoecidos. Então, em algum momento, a gente vai reproduzir, mas se a gente tiver imbuído, né, desse papel de reflexão, né, o erro, que pode ser chamado de erro, mas é um erro responsável, né, transforma as próximas ações. Então, nesse exemplo que eu estava falando, né, lá dos quilombolas, e a pessoa que participou de uma formação, ele foi falar, né, sobre a realidade quilombola, e aí ele conclui dizendo que, então, aí, a partir dali, daquela conversa, as pessoas presentes, né, que eram dos CAPs, então definiram, então nós vamos até o Quilombo, nós vamos fazer roda de conversa lá, que é o que é possível. Tá? Então, é isso, serviço substitutivo é isso, né? Atender a partir das demandas do território, e não aquilo que você já tem construído, né, dentro da sua... É claro que em algum momento você vai fazer um atendimento dentro de uma sala, né, você vai fazer uma medicação, vai usar injeção, mas isso não é o que define o tratamento, né? Isso vai ser das formas que você vai encontrar. Um pouco isso. Não sei se eu queria trazer aqui um ponto que, enfim, a respeito dos desafios mesmo, né? De a gente pensar quais são os desafios da luta antimanicomial, pensando nessa questão estrutural que você trouxe aí também, porque no mês da luta antimanicomial, a gente tem uma Polícia Rodoviária Federal assassinando com uma câmara de gás um paciente, uma pessoa que tem diagnóstico de esquizofrenia, né? E aí eu lembro de uma fala de um parente de Genivaldo, que ele dizia que ele só estava armado com os remédios que ele tinha no bolso, né? E é uma fala muito forte. Aí você trouxe algumas imagens aí do Holocausto brasileiro, né? No caso, fazendo a referência lá ao livro da Daniela Arbex, que e aí essas coisas me fazem pensar sobre a questão da política de morte, né? A necropolítica que Mbembe traz, relacionado aí às pessoas que poderiam ser cuidadas de outra forma, né? Cuidadas tocando o pé na areia quente, mas não por tortura, né? Então, nesse caso, eu queria saber de você, o que é que você pensa a respeito dos desafios para a luta antimanicomial, o que é que temos por conquistar ainda? Pois é, Jairo, assim, é estarrecedor, né? Assim, a gente tem se a gente tinha alguma dúvida, né, de que a gente está vivendo uma época, né, de retorno, na verdade, assim, isso já estava aí, né? Assim, essa falta de essa colocação nos hospitais psiquiátricos se colocava sempre os sujeitos em um lugar de objeto, né? E a própria violência, a violência no sentido filosófico do termo é tratar pessoas como se fossem coisas, né? E a gente agora viaja nos dias de hoje, em pleno processo, em pleno maio, né? Em pleno processo de construção de reformas, de conferências de saúde mental, a gente viaja para o Holocausto, volta ao Holocausto, né? Daniela Arbex denuncia, e essa foi a denúncia lá de Basaga, o genocídio de 60 mil brasileiros lá em Barbacena, né? Juqueri eu visitei recentemente lá, o Juqueri tirou o último paciente, né? Morador de lá. O Juqueri chegou a ter 15 mil internos, era uma população que superava da própria cidade, que é Franco da Rocha, que se construiu em torno do hospital. Né, todos com a mesma característica, era um lugar que tinha uma linha de trem que levava e não trazia de volta. Barbacena foi a mesma coisa, eram trens dos doidos, né? E eram pessoas que eram pelos diversos motivos. Não tinha não era pela própria doença, né, que impunha
esse internamento, não. As pessoas morriam, né, não eram nem encontrados os cadáveres, não foram encontrados vários, no Juqueri teve vários incêndios que acabaram com os prontuários, então as próprias histórias das pessoas desapareceram, né? E a gente, assim, infelizmente, né, o hospital todo fechou, né, o grande asilão todo fechou, e a gente tem hoje lá no Juqueri funcionando um denominado CAISME, Centro de Atenção em Saúde Mental, que é nada mais, nada menos de que um hospital de pequeno porte, bonitinho, todo arrumadinho, menor, né, com menos leitos, 40 leitos, mas com toda a lógica de tratamento que já prevê uma retomada, né, da perspectiva da internação, que favorece alguns interesses, né? Mas as pessoas, né, acabam sendo submetidas a isso. Então, assim, eu só posso dizer que é um desafio constante, né, e que a gente precisa, não pode perder essa capacidade de indignação, né, coletiva, né, a perspectiva do movimento, que chegou um momento que o movimento se enfraqueceu, aqui na Bahia, inclusive, né, o movimento, principalmente o movimento dos usuários, numa perspectiva muito mais coletiva, né, não só de representação de 1, 2 ou 3, mas aí eu vou trazer outro grande precursor da reforma, intelectual orgânico do segmento dos usuários, que foi Eduardo Araújo. Márcia Cosa me conhece, não sei se outras pessoas que estão aqui o conheceram, né? Eu comecei junto com ele, né? Nós juntos encontramos o movimento. Eu estava em 92, foi quando eu comecei a trabalhar no Juliano Moreira, né? E apesar do trabalho incansável que o serviço social tinha de questionamento da própria instituição, o que a instituição me apresentou com pessoas com doença mental era uma imagem de algo que fosse que tinha não parecia, né, a aparência das pessoas de poderem sair dali e viverem vidas como nós vivemos, era uma coisa que estava imposta, tá? E se eu não tivesse encontrado aqui no mesmo ano, no ano seguinte, 93, aconteceu o primeiro encontro de usuários, o primeiro encontro do movimento da luta antimanicomial, foi aqui em Salvador, né? Organizado pelo NESME, Regina Amado, Marcos Vinícius, e vieram já naquele período, processos de reforma já estavam em andamento com êxito, né? Em Santos, lá em Belo Horizonte, já a gente vê usuários que vieram desses lugares viajando em caravana para cá, que se encantaram com a praia de Piatã, porque foi ali no Sesc, que tomaram muita água de coco, mas produziram um relatório que como seria construído o movimento a partir dali. Tá? E aí eu já pude ver usuários, né, pessoas com transtorno mental que me passavam outra imagem. Eduardo Araújo foi para o mesmo encontro. Ele era uma pessoa que tinha sido ele foi internado muitas vezes, tomou muito eletrochoque, ele denunciava isso assim recorrentemente como prática de tortura mesmo. E ele foi para o encontro porque ele encontrou um cartaz. Naquela época, né, a gente divulgava os eventos através de cartaz, colava nas paredes. Eu tenho assim, esse cartaz histórico aqui do primeiro encontro dos usuários. Mas aí Eduardo, assim como eu, né, se encantou nesse processo, e eu tenho uma foto linda com ele lá, e a gente foi para Santos no ano seguinte, que foi o encontro de usuários. Aí pronto, aí não tinha mais para onde correr. Eu falei, eu vou trabalhar para isso. Foi a partir daí que eu passo a me intitular, isso faz parte da minha identidade profissional como trabalhadora de saúde mental e como militante, né, da luta antimanicomial. Tá? Então, assim, tá falando isso porque para ver a força que os usuários, naquele período, Eduardo aqui também era o único representante, um dos poucos que estava fora dos hospitais. Tá? Mas aí foi um trabalho muito grande, a gente conseguir, me lembro que o primeiro encontro de 18 de maio feito aqui, né? Foi uma festa que foi feita no Sindicato dos Bancários e se conseguiu aí com a habilidade de Edinha e de Marcos Vinícius, que os hospitais, que eram muitos aqui, né? A gente tinha serviços médicos cirúrgicos, né? Que tinha uma rede de hospitais psiquiátricos, mas liberaram
esses pacientes, né, internados para irem para essa festa. E foi lá que eles começaram, né, o pessoal do Juliano Moreira, foi lá que eles ouviram pela primeira vez falar em luta antimanicomial e que a vida podia ser diferente. Né? Aí veio a construção do MOSME, né, que é o Movimento de Usuários de Saúde Mental, depois o NESME, Eduardo nos deixa em 2004, mas ele está aí, né? Ele fazia essa força, ele não tinha, ele dizia, não vou descansar enquanto tiver um dos meus companheiros internados, não fica aí parado, você pode ser internado. Então, ele mobilizava uma força descomunal. E hoje a gente não tem, e aí, mais uma vez, falando do papel, da potência dos serviços substitutivos, porque como eles nascem dessa luta, eles estão vocacionados para... faz parte do trabalho, né? Dentro desses serviços, também fortalecer, falar dos direitos de cidadania, né, dessas pessoas. A gente tem hoje alguns representantes que estão aí reconhecidos, né, socialmente como representantes dos usuários, que saíram lá do SENA, dessas reuniões que estão vendo aí, né, quando a gente foi fazer a construção da marcha dos usuários. Eu me lembro que alguns foram no meu carro para a primeira reunião que teve para construir a marcha lá no Conselho Federal de Psicologia, né? E eles estão aí protagonizando hoje, né? O NESB, que foi idealizado por Eduardo Araújo, que ele não chegou a ver funcionando, né? Porque ele morreu antes. Então é isso, a gente só pode dizer que a luta é permanente e que a gente vai conseguir continuar convivendo, né, com esse projeto, esse grande manicômio, na verdade, que é esse projeto de necropolítica, né? A gente tem uma chance agora de fazer uma mudança, né, de retomar nas mãos, né, com o processo eleitoral, essa possibilidade de garantia, né, desse cuidado em liberdade, e a gente está num processo de conferências. Né? Então, pretendo ainda mais adiante, eu vou pedir para vocês também controlarem o tempo, viu? Porque é muita coisa para falar, acabo falando demais e talvez, se eu estiver me estendendo muito, me sinalizem também. Não, tá ótimo. Por enquanto, tá tranquilo. Você falou aí da conferência, né? Estamos em processo de conferência. O que é que já dá para perceber do que tem sido esses retornos ou essas articulações das conferências municipais? O que é que a gente pode esperar dessa quinta conferência aí no âmbito estadual, nacional, né? No caso estadual, a gente já tem aí alguns desenhos, mas o que a gente já pode esperar nesse contexto dessa quinta conferência esse ano? Jairo, eu queria fazer antes assim uma retrospectiva, né? Porque algumas pessoas não têm ainda muito a noção, né? E como a gente está aqui em um processo que é formativo também, na importância das conferências enquanto, né, para o SUS, para nós, para a cidadania brasileira. Então, eu queria fazer uma retrospectiva aqui das conferências anteriores e a gente falar um pouco dos desafios dessa. Aí eu vou pedir para a Tami passar vários slides aqui, né? E aí tem um slide que é uma história que se constrói entre conferências. Os demais eu acho que até já falei de alguma forma. Pode passar. Mais ainda. Pronto, aqui, né? Aí a gente vai falar porque não tem como. As conferências tiveram um papel muito importante nesse nosso processo. Então, a gente vai começar lá com a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 1987. Essa conferência ela tem um marco importante porque ela foi um desdobramento da 8ª Conferência de Saúde. E aí a gente não pode nunca descolar a luta pela reforma psiquiátrica da luta pela reforma sanitária. Então, nossos precursores, né, da reforma eram sanitaristas, e foi a 8ª conferência que, naquele período, vamos lembrar que a gente está num período de reabertura, né, de redemocratização da sociedade brasileira. A 8ª conferência, acho que todo mundo sabe da importância dela, né? E a 8ª conferência possibilita, né, inscrever uma discussão no âmbito da saúde mental. Por quê? Porque já existiam trabalhadores mobilizados para questionar, né, o papel desse tratamento, dessa forma de tratamento.
E nasce dali essa proposta de fazer uma conferência temática, né? Uma conferência específica da saúde mental. Essa conferência, ela teve, de 87, ela teve 176 delegados, apenas uma representação de usuários. Se chamava Graça Fernandes, eu a conheci aqui também no encontro do movimento antimanicomial de 1993 em Salvador, né? Era grande representante, era porque ela teve a possibilidade de estar fora do hospital naquele período, certo? Depois dessa essa discussão, a conferência de 87, a grande marca dela foi a discussão justamente do papel dos trabalhadores, por conta daquilo que eu já falei, né? Instigados pela provocação de Basaglia, que papel que vocês estão desempenhando, e aí vai se discutir a questão da suposta neutralidade, né, como um projeto de dominação, né, e a possibilidade de ter uma prática que seja crítica, né, reflexiva, que seja uma praxis que possa transformar aquelas relações. Então, os profissionais estavam imbuídos disso, e esse foi a tônica da primeira conferência. Tá? Ainda não contentes, né, porque não teve... assim, as discussões não avançaram tanto assim, os trabalhadores, que se chamaram Movimentos Trabalhadores de Saúde Mental, MTSM, eles realizam no mesmo ano um encontro em Bauru. E aí, nesse encontro, esse é o encontro que marca, tem a Carta de Bauru, né? Que ela vai marcar, daquele momento ali, não somos mais um grupo de trabalhadores, nós somos um movimento social e vamos lutar por uma sociedade sem manicômios. Naquele momento já tinha avançado, já tinha uma associação de usuários, que foi uma construção também, né? Várias associações de usuários iam saindo dos hospitais, iam podendo, né, ocupar outros espaços de saúde e os próprios serviços, né, como eu estava falando, que foram imbuídos de também trabalhar. A clínica da atenção psicossocial, ela incorpora uma dimensão política que não existia antes, né? Então, é essa possibilidade de participação, e isso tem que fazer parte do tratamento, do contexto. Então, cabe a cada um de nós, trabalhadores, para a transformação, a potencialização desses serviços que estão aí no interior, né, que nasceram, chegou lá um projeto de CAPES, mas eu não sei ainda, eu sabia trabalhar em ambulatório, então eu continuo, né? Então, a gente precisa chegar em todos esses lugares, e os serviços precisam fazer essas discussões internas e saírem de dentro das casas, dos CAPES, para poder ir ocupar a sociedade. Foi assim sempre que aconteceu, né? E aí a marca, em 89, acontece a apresentação do projeto de lei, que hoje a gente tem a Lei 10.216, mas ela foi originada como esse projeto de lei pelo deputado Paulo Delgado, que também foi um produto da construção desses trabalhadores usuários dentro do movimento antimanicomial. Ele era deputado e se incumbiu de apresentar, né, esse projeto, tinha esse número, de lei 3567, em 1989, esse projeto de lei passou 12 anos em tramitação. Não era interesse, né? Existia um lobby contrário, então ele ia passando. Ele foi aprovado só em 2001, e quando ele foi aprovado em 2001, foi até por o relator, Lucílio Portela, iria deixar a política, né? E foi uma homenagem a esse relator, tá? E, assim, mas acabou sendo aprovada a Lei 10.216 com muitas mudanças do projeto original. Então, assim, estava previsto lá, como foi da Itália, a Lei 180, que ainda está em vigor até hoje, a extinção dos hospitais psiquiátricos, né? A nossa lei não avança para isso. Mas, apesar disso, ela preserva muitos princípios, né, que foram contemplados pela Assembleia Geral da ONU no documento que era a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria da assistência à saúde mental, que foi de 1991. Então, muitos princípios éticos, né, que estão lá, que garantem hoje, a gente segura essa lei assim, com todo afinco, né, para garantir, para discutir, quando está falando de tratamento asilar e de outras questões, ela decorre daí. Então, faz parte desse processo também, né? Em 88, a gente vai ter a Constituição Cidadã, e aí sim a gente vai entender na Constituição. Olha, imagine, pouco tempo, né? Jovens
esse processo. Então, a gente não pode ser também muito crítico, sim, sempre, né? Mas a gente não pode dar por vencido, se dar por vencido num processo que tem pouco mais de 30 anos em relação a um projeto de mais de 200 anos, que é o projeto manicomial, né? Então, a Constituição Cidadã, ela vai inscrever a possibilidade de um sistema único de saúde, que vai ser lá instaurado em 90, né? E aí a Lei 8080 já sofre o revés, porque a gente já vem num processo de neoliberalismo, implantação no Brasil, e o Fernando Collor de Mello, né, veta alguns artigos lá, entre eles aquele que tratava do financiamento e do próprio controle social, que a gente vai garantir depois com a lei. Passa, por favor. Passa, por favor, também. Conseguiu? Eu saí aqui. Está passando? Eu não estou vendo mais. Mas... Está começando a linha do tempo em 92 e indo até 2002. Pronto, 92, eu tenho ela aqui para mim. Então, em 92, vem, assim, antes disso, eu falar que a Lei 8.142 é que garante as conferências, tá? Que é um espaço de controle social, que tem que ser garantido a presença de 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. E é nesse processo de conferências que os anseios da sociedade, lá desde os municípios, né, desde os serviços com as conferências locais, se o processo for bem feito, né, e vai chegar até o governo como as recomendações para a construção das políticas públicas. E aí, a partir daí, a gente tem essa possibilidade das conferências. Então, a primeira conferência, quando a gente foi feita, não tinha isso, né? Não tinha essa garantia na legislação. Aí, em 1992, a gente vai ter a segunda conferência. Qual é o grande diferencial da conferência de 92? É que já existia uma presença importante de usuários, certo? Porque alguns já estavam sendo desinstitucionalizados e já estavam se organizando politicamente. Olha que coisa bonita, né? Uhum. Isso vai fazer com que se mude a forma o próprio processo de conferência. Foi um processo de tratamento conjunto, que eu vou falar, né? Assim, onde os profissionais e os gestores tiveram que reaprender a fazer conferência, porque era preciso permitir a fala. Muitos usuários queriam falar muito, eles estavam calados durante muito tempo. Então, mudou uma forma, na metodologia das próprias conferências, a possibilidade da expressão de uma forma muito singular, né, desses usuários que estavam presentes, e, ao mesmo tempo, eles aprenderem a estar num espaço que era de controle, precisava ser de controle social e que precisava ser compartilhado, né, com os outros atores, mas essa presença foi muito marcante, tá? De usuários na segunda conferência. O que é que tinha também, além da presença dos usuários? A gente tinha passado já, né, pelo encontro de Bauru e a organização da luta antimanicomial, então pôde haver a expressão enquanto movimento social dessa conferência. Teve o contexto de domínio o contexto do início da implantação do SUS, né, que vai garantindo, né, como política pública de saúde, algumas coisas que não estavam previstas sendo garantidas, e as primeiras experiências de serviços locais exitosas, né, que começou lá em Santos, que foi onde eu visitei com o Eduardo, né, e aí eu tive a possibilidade de ir conhecer alguns serviços, fui com a Edinha conhecer os serviços, a gente saiu do encontro lá e foi conhecer, e tem um CAPES que a gente esteve lá, chamava NAPES, Núcleos de Núcleos de Apoio Psicossocial. Tá? E um dos usuários tinham poucas pessoas, não tinham trabalhadores, tinha um usuário lá que ficou lá no CAPES, no LAPES, e ele apresentou para a gente uma coisa que eu nunca esqueço, né? Ele disse, eu não fui para esse encontro porque é no mesmo quarteirão do Hospital Anchieta, que era o que estava sendo desconstruído, né? E que eu fiquei lá 11 anos, então eu não quero nem passar perto, eu fiquei no CAPES por isso. E aí ele apresentou todo o projeto, contou para a gente como tudo funcionava, nos convidou para almoçar
e disse que a gente ia ter que lavar nosso prato, porque lá todo mundo lavava o seu prato, eram pratos de vidros. Então, a gente fez isso, né, garfo, faca, normal, a gente fez isso, colocou no Sena, inspirado por esse rapaz. Uma coisa mais linda do mundo. Então, era um processo, mas que existia toda uma culminância, assim. Existia uma prefeitura, né, progressista, um secretário de saúde, era Davi Capistrano, né? Na época ele afirmava, para fazer essa mudança, a gente precisa construir uma rede de serviços substitutivos e trabalhar para mudar a relação da sociedade com a loucura. Ele resumiu nesses 2 pontos. Era esse processo lá, né? Então, isso já impactou a segunda conferência, né? E a gente vai ter um número maior de participantes, foram 500 participantes ao todo, né? Então, a adesão da sociedade vai aumentando, né? E uma participação efetiva dos usuários em todas as etapas, todas as discussões, os grupos de trabalho, que era uma coisa para muitos ali inusitada, né? E aquelas pessoas que viviam supermedicadas nos hospitais estavam fazendo tudo aquilo ali. E dizendo, mais do que isso, dizendo como é que elas queriam ser tratadas, né? Então, a construção do trabalho, do cuidado e liberdade vai partir desses diálogos aí, de ampliação de saberes também, da realidade local, no território, que era possível, que não era possível, que era que eles sentiam falta e tudo mais. Interessante disso que você está trazendo, que eu estava aqui pensando lá no Goffman, quando ele vai falar da mortificação do eu, né? Sim. E é um outro processo, é um outro projeto, né? Sair dessas instituições totais e ir para as ruas, né? E ter voz, né? Eu acho muito, muito rico isso. Continue. Isso. E assim, como sujeitos, né? Como sujeitos. Mas não é muito fácil, é porque a gente vai ser, nós profissionais, e somos ainda, né, Jairo? Porque a academia não acompanhou, né? Não acompanhou isso. A gente tem hoje um incômodo muito grande por exemplo, no 18 de maio, no mês de maio não cabe de tanta, todas as universidades estão chamando, né, precisam fazer eventos e tudo mais, mas cadê essa discussão no dia a dia da formação, né? Porque a gente está falando de uma mudança de projeto, de perspectiva de relação, mas os currículos não acompanham, né? Não foi feito, né? Tinha uma inquietação muito grande com isso, e quem me falou, da Ana Marta Loboski, um texto dela, né? É uma das grandes, também das precursoras da reforma, e ela é psiquiatra, ela hoje lidera o movimento, que é o movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, e ela tive a honra de trazê-la para a minha banca, né? E um dos materiais que ela utiliza, os textos que ela escreve, ela disse assim que, né, esse cuidado, esse novo modelo não poderia ser construído dentro da universidade, porque não tinha, né, o saber constituído até ali não seria capaz de produzir isso. Só poderia ser construído como foi mesmo, né, com a participação de todos esses atores envolvidos aí, claro, com muitas pessoas da academia, né, com algumas mudanças aconteceram, alguns projetos, mas muito levado pelo compromisso ético, né, político de professores acadêmicos que estiveram por lá, né, e aí eu vou até acrescentar, porque foi, para mim, ter escrito essa dissertação e essa tese também é um processo de poder contribuir para a academia se apropriar mais desse processo. Bem, mas aí a gente vai ter a terceira conferência, que é de 2001, né? Nesse período entre a segunda e a terceira, muita coisa aconteceu, foi a consolidação de muitos projetos, né? De reforma locais, né? Havia uma campanha que foi instituída pelo movimento social e que conjuminou com muitos processos de municipalização também, né? Que o SUS vai produzir a partir das NOBs, a partir de 1992 também.
e a reforma psiquiátrica se constituir como uma responsabilidade dos municípios, que é onde está o território. Então, tinha uma campanha que era a reforma psiquiátrica no município que ela acontece, né? E isso casa com esse processo aí, quando o SUS começa a responsabilizar, né, a descentralizar essa gestão. E lá em Belo Horizonte, por exemplo, foi possível, a partir disso, né, o Estado de Belo Horizonte, quando se torna gestão plena, né, a partir começa, né, semiplena, mas depois chega a ser plena, e lá aconteceu 15 anos antes do Estado da Bahia conquistar, né, a gestão plena, foi em 2006. Salvador, na verdade, Salvador que conquista 15 anos depois de Belo Horizonte, foi só em 2006. Em 2003, o Estado da Bahia se torna gestão plena, mas já acontecia isso em Belo Horizonte desde 92, 93, né? Foi a primeira metrópole a acontecer e fazer isso. Isso tem um papel importantíssimo, porque o Estado vai precisar se responsabilizar e o Estado lá resolve conhecer toda a rede que ele não conhecia, porque o que acontecia antes era o financiamento, né, dos serviços dos grandes hospitais com milhões de leitos, milhares de leitos, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de fiscalização. Então, era a farra do boi, foi a chamada indústria da loucura, que foi denominada assim por um empresário, né, da época. Então, lá em Belo Horizonte, a partir disso que o Estado começa a tomar conhecimento e vai fazer uma força-tarefa para conhecer, fazer o mapeamento desses hospitais. Eram 36 na época no Estado. E aí, esse grupo de trabalhadores também que já estava mobilizado é que vai fazer isso. Um dado importante lá é que eles entrevistaram 4.100 usuários que estavam na condição de moradores internos, né, desses serviços, e desses 82%, embora não tivesse nenhuma rede constituída substitutiva, nenhuma alternativa pronta para poder ser feita de tratamento, eles indicaram a desinternação imediata dessas 82% de usuários, porque não tinha motivo nenhum para estar ali. Tinham prescrições de 8 meses, nenhum tipo de crise, nenhuma avaliação médica e as condições degradantes de vida dessas pessoas. Então, é muita coisa que vai acontecer, né, dessa década aí, até 2001, quando vai acontecer a terceira Conferência de Saúde Mental, que o tema vai ser cuidar sim, excluir não. Eu estou dando alguns pulos aqui também, né? Eu falei para 2002, entre isso vai acontecendo as portarias, né? Uma coisa importante, a conferência a terceira conferência, ela vai ter 1.480 delegados. Dessas, 50% usuários, 25% trabalhadores e 25% gestores, né? Então, você vê como ampliou a coisa, né? E ela tem uma importância muito grande. Muitas das recomendações, que são indicações, né? Muitas ali foram acatadas de imediato pela Coordenação de Saúde Mental. E uma das indicações é que os coordenadores federais de saúde mental, eles fossem pessoas que tivessem uma identidade com a luta antimanicomial, que é um revés que a gente vai sofrer lá desde 2015, né, com a retirada agora, né, nesse processo recente nosso de remanicomialização do país, né, de retrocesso completo. A gente vai perder a gestão antenada com a reforma psiquiátrica em 2015, que é a Ticanori, e vai, entra Valêncios, que foi um gestor de um dos grandes hospitais, foi fechado pela quantidade de mortes, que chegou a acumular 1.000 mortes em um ano, né? E aí o movimento vai, de novo, né, se mobilizar e ocupar a coordenação de saúde mental, né? Aí essa pessoa é retirada, mas a gente tem hoje, né, representantes do projeto manicomial na coordenação. Eu não posso deixar de falar que na década de 90, eu vou falar da importância, né, de se construir política pública, e aí é uma característica para os gestores, né? Primeiro coordenador de saúde mental a nível nacional foi Domingos Sávio. A gente tem um vídeo dele que ele mandou para
o último encontro que foi feito em 2015 de atenção psicossocial, e ele está recuperando essas informações. Ele disse que a primeira coisa que ele fez também no Ministério, né, quando assumiu, foi fazer o recadastramento dos leitos de hospitais psiquiátricos. E, veja, só no recadastramento, 9 mil leitos desapareceram. Eles não existiam, né? Eram financiados, mas eles nem existiam. E que um outro dado importante que ele traz, que a quantidade de internações, o procedimento de internação psiquiátrica superava a quantidade de partos. Então, era internado mais gente do que nascia crianças no Brasil na época. E aí o grande desafio, né, dessa primeira gestão foi colocar no orçamento a possibilidade a legitimação desses serviços que já vinham acontecendo sem financiamento, sem nada, por uma proposta, né, uma ousadia dos gestores municipais daquela época, né, louváveis. E aí ele vai construir várias portarias. Por isso que eu estou trazendo aqui a portaria 251 e a 336, ela vem logo depois, no ano seguinte, a terceira conferência, né? Uma delas, a 251, ela vai instituir o PNASH, que é esse programa de avaliação, né, dos serviços da versão psiquiátrica dos hospitais, né, e que vai trazer parâmetros, né, de se ainda, eles vai dizer, não, se ainda não podemos, né, prescindir do hospital, ele tem que ser o menos pior possível, enquanto a gente constrói as condições para acabar. Então, ele vai dizer, só existe uma possibilidade de convivência, né, dos serviços substitutivos com os hospitais psiquiátricos, que são completamente opostos, né? Só é possível se for por um tempo determinado, porque você tem um horizonte, um projeto, daqui a pouco ele vai acabar. E a gente iniciou assim no país, mas a gente deu uma parada, né? E os hospitais permaneceram, né? Houve uma paralisação do fechamento dos leitos, houve uma fragilização dos serviços substitutivos e a gente hoje amarga, né, esses problemas aí. Então, a gente não pode, uma realidade hoje que é assim, gritante e é lamentável, né, que nas nossas redes, aqui na Bahia, né, vou falar do estado da Bahia, existe essa chamada complementação, que no momento da crise, o serviço substitutivo encaminha as pessoas para o tratamento no hospital. E aí ele muda completamente a perspectiva. No momento de maior sofrimento, né, de um cuidado que vem se produzindo, esse chamado cuidado vai ser feito numa perspectiva de institucionalização que só vai se basear no aspecto biológico da redução do sintoma, né, nas mesmas práticas que são reproduzidas até hoje, né, dentro dos serviços, que só conhece essa possibilidade de contenção física e mecânica, para depois ele retornar mais fragilizado para a rede onde ele está. Então, isso não pode continuar. Tá? Acho, já eu até puxando de novo a questão aí sobre as conferências, esse é o nosso maior desafio aqui para o estado da Bahia. A gente tem um projeto, hoje tem uma política de institucionalização do estado que oferece uma contrapartida do estado para a implantação, né, dos CAPs 3, mas a gente não vê essa rede crescendo, e agora está pior porque está perdendo financiamento, perdendo possibilidade de credenciamento, mas isso vai mudar daqui a pouco. Então, assim, a grande aposta da nossa conferência, ainda vou falar da quarta, né, mas a nossa conferência em andamento é deixar as bases, né, da reafirmação, inclusive, do cuidado e liberdade, para que o ano que vem, né, a gente já vai estar vivendo um outro cenário, né, com fé em Deus, e nós que a gente possa reconstruir, retomar esse processo aí com a mão. Tem uma pergunta aqui, mas eu acabei não conseguindo ler toda. Palavra de comunidades terapêuticas. O que significa comunidade terapêutica nesse retrocesso? Esse é o grande projeto atual, né? Quando a gente fala de remanicomialização da política, né, de saúde mental, a gente tem aí assim uma construção de uma narrativa que vai dizer que o hospital, o ruim mesmo eram os grandes hospitais, que eram asilares e tal, mas que os hospitais podem ser feitos de formas diferentes, que são engodo, né? Então, pequenos hospitais, projetos CAPs 4, a gente não conseguiu expandir os CAPs 3. CAPs 3 dá conta do cuidado na crise.
né? Porque as pessoas vão ter um período que podem ficar dentro do próprio CAPES, com a própria equipe que já acompanha, e construir a sua saída muito mais breve do que dentro dos hospitais e tal. Os CAPES 4 não se expandiram pelo país e já estão falando em CAPES, os 3, né? E os CAPES 4, então, aparecem como... Na verdade, o que é o CAPES 4 é um hospital de pequeno porte, tá? Está sendo denominado dessa forma. E um outro ponto é assim, para o investimento agora passa a ser nas chamadas comunidades terapêuticas, que já existe há muito tempo, né? Elas são frutos, são chamadas de comunidade terapêutica, eu já falei, mas não tem projeto terapêutico, não são lugares de cuidados, né? Elas trazem uma perspectiva de asilamento, de tudo que a gente questionou, que a gente falou até agora, né? A questão de você não ter mais o domínio da sua subjetividade, você ter uma imposição, em muitas delas, de uma prática religiosa, né, como substituição à dependência, essa perspectiva aí de abstinência, contrariando a política que vinha sendo construída, né, de redução de danos. A gente tem, e isso em larga escala, né? Essa é um ganho lá no Congresso Nacional. Isso tem a ver com o lobby, né? do chamado BBB, da bancada do Boi, da Bala e da Bíblia, né? E que vem ganhando, e a gente tem infelizmente, em dezembro, a gente sofreu um retrocesso maior ainda, né? Porque foi uma aprovação no Congresso com boa parte da bancada de nossos parceiros, né? Aqueles que a gente acredita e vota, que acha que vai poder ajudar nessa defesa dessas mudanças, e apenas os deputados do PSOL e 9 deputados do PT foram contra, né, a liberação da cobrança de impostos a essas comunidades. Então, só fortalece, né, a reversão, a retirada de financiamento por diversas portarias. Aí eu tenho aqui na frente, não sei se a gente chega lá, também não faz mal se a gente não chegar nos slides, a gente já comenta isso aqui agora, né, que é a retirada de financiamento dos serviços substitutivos e o financiamento dessas comunidades em grande montante, fazendo o oposto que foi feito lá no início, iniciado por Domingos Sávio, né, que é garantir o financiamento da rede substitutiva. Agora a gente vê o processo contrário acontecendo de uma forma assim, muito acelerada. Um outro ponto é a questão dos ambulatórios, né? As equipes de ambulatório que estão sendo estimuladas agora, e mais ainda, né, pasmem, a abertura de editais para financiamento de serviços privados, né, organizações privadas que vão gerir hospitais psiquiátricos. Então, a gente não faltava mais nada, né, para retomar, né, aquele cenário lá, né, onde a iniciativa privada se apropria, né, do dinheiro público, né, e ele não... Por que, inclusive, fecharam aqui no início do processo dos PNACHs? Eu participei de vários PNACHs, eles pararam de acontecer em 2014, né, não por acaso, né, mas no primeiro PNACH aqui, os serviços que eram responsáveis por mais de 1.000 leitos, né? Era o serviço privado aqui na Bahia. Ele, entre uma visita e outra, porque vai feita a primeira avaliação e é dado um prazo para readequação, e isso vai mexer no financiamento, né? Então, os hospitais com menos problemas e menos quantidade de leitos e com práticas menos asilares possíveis, né? Eram mais financiados. Esse serviço, que era o serviço privado, que segue a lógica do lucro, ele informa, né, oficializa essa informação de que não precisaria retornar para fazer, porque eles iriam fechar. Ou seja, não era mais um negócio, né? Porque ter lucro com a diária do SUS, você imagina o quanto você precisa negligenciar, né, e empobrecer as condições de assistência desses serviços.
E é isso que a gente Só para situar no tempo, a gente entrou nos 20 minutos finais agora, então, se você puder já ir fazendo os comentários até chegar na quinta conferência, mas também atenta aí um pouco a essa questão do tempo. Pronto. Então, falar rapidinho aqui. Em 2003, a gente tem a aprovação da Lei 10.708, que é o Programa de Volta para Casa, né? Que vai permitir esse processo de desinstitucionalização, que também ficou muito lentificado, né? A gente tem muitos moradores, começou em 2003, imagina, 20 anos depois, a gente tem moradores, né? Feira de Santana, o Colônia Lopes Rodrigues, que recebeu, inclusive, muitos moradores do Juliano Moreira, quando houve, lá em 82, uma dita, né? Era uma reforma do hospital, né? Para ele ser menor, mais moderno e voltar a ser tudo que ele era antes, né? Ele começou lá como asilo São João de Deus no século passado. A Feira de Santana está agora com 8 moradores, né? E uma moradora saiu recentemente de lá após 57 anos morando no hospital, sem conhecer, sem ver a luz da rua, com 101 anos de idade. Então, a gente está falando disso, né? De pessoas que ficaram morando, né? Os 15 milhões lá os 15 mil lá do Juqueri, Barbacena, aqui no Juliano Moreira ainda tem, né? Sem falar dos hospitais de custódia, né? Que é um desafio maior ainda. E isso já estaria garantido, né? A partir de 2003, e a gente foi perdendo, né? Essa condição. Hoje a gente tem um programa de desinstitucionalização aqui da Bahia, mas a gente precisa fazer uma diferença entre deshospitalização e desinstitucionalização. Porque a proposta inicial, né, lá de Domingos Sávio ainda, antes de 2003, era que quando o usuário fosse para o município, a AIH, que era utilizada, né, aquele leito fecharia e aconteceria de mão dupla, um processo de mão dupla, né? O usuário saía, o morador saía, porque já não é morador, não é paciente mais, porque nem necessidade de tratamento muitos deles têm, né? Ficaram lá porque perderam completamente os laços, foi abandono total mesmo. E assim, à medida que essa pessoa retorna para o seu município, para a sua família, se for possível, ou para a residência terapêutica, esse leito é fechado e a IH o acompanha para o município. Isso era um incentivo para os municípios a quererem, né, assumirem, né, as residências terapêuticas. Mas isso também não vem se efetivando. Então, o que a gente tem é mais um processo de deshospitalização. Né? E aí é preciso ter uma responsabilização dos municípios, porque é lá que a reforma psiquiátrica acontece, os serviços precisam estar atrelados, ter residência terapêutica e ter também o CAPS que vai lhe dar suporte, né, para essa retomada de vida, mas os municípios também têm dificuldade de se interessar por esse processo, né? E aí a gente tem todos os atravessamentos aí dessa realidade neoliberal que a gente vive também na gestão, né, das políticas públicas. Aí a gente tem, já eu não vou, para não me estender mais, 2004 vem o programa de reestruturação da assistência hospitalar no SUS, que vai fundamentar, né, esse processo que eu estava falando aqui. Em 2009, o reconhecimento pela OMS do modelo de atenção psicossocial brasileiro, né? E a Marcha dos Usuários, que conquistou a 4ª conferência. A 4ª conferência tinha 9 anos que não acontecia, né? Mais uma vez, o movimento social vai se mobilizar, vai construir, já contei essa história lá atrás, e ela vai ser uma conferência que vai tratar da intersetorialidade. Decorrência dessas discussões, né, da importância da intersetorialidade, porque são várias as dimensões, várias as necessidades desses sujeitos que estão lá agora sendo cuidados em liberdade, e todas as instâncias, né, todas as políticas precisam corroborar para isso. E aí dela vai decorrer a portaria que institui a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, numa perspectiva já que deve ser intersetorial. Aí a gente pode passar, eu não estou vendo mais a projeção aqui, mas a gente pode passar. Em 2016, aí a gente vem no processo dos retrocessos, né? Vem a emenda constitucional 95, a PEC da morte, né? E que
a gente já pode pensar aqui todos os impactos disso, né, nos orçamentos. Em 2017 vem a portaria 3588, é importante a gente falar desses retrocessos, porque agora a gente tem esse compromisso. Acho que a gente fecha por falar disso aqui e a gente encerra para ficar do compromisso que a gente tem de retomar isso com as mãos aí na conferência em curso. Tá? Em 2017, a 3588, né, e a resolução que ela vem, ela vai desmontar em vários aspectos, né, o que está construído lá pela 3088, que é a portaria da RAPES. É a expressão da remanicomialização da política de saúde mental. Em 2019, vem a portaria 2979, que muda o modo de financiamento e custeio da atenção primária, né, e aí impede também, atrapalha o processo da atenção, que deve começar também na atenção básica, né? O cuidado, esse cuidado em liberdade, ele começa a ser mais comunitário ainda, ele tem que começar da atenção básica. A portaria em 2022, né? Então, no nosso ano já, 596, vai suspender o incentivo financeiro de custeio mensal para o programa de desinstitucionalização, que é a estratégia da RAPES, né? Vai trabalhar mais esse processo, e o chamamento público, que eu acabei de falar agora também, de entidades da sociedade civil para prestar atendimento hospitalar. Então, pronto, eles estão a toda a corda, né? Aqui a gente tem ainda algumas, mas são decorrências, né? Os próximos slides desse processo todo. Eu acho que não vou cansar vocês com slides, não. A gente deu conta um pouco disso, tudo, dado nos nossos comentários. E eu queria que Tami passasse, tem um slide lá na frente, que vai falar só chama, né? É uma provocação, a 5ª Conferência de Saúde Mental. Ela está na nossa mão, né? Ela não, o que vai acontecer depois dela vai depender do que nós vamos construir. Agora, a gente precisa estar se apropriando de toda essa história anterior, né? E exercer nossos papéis enquanto gestores, trabalhadores e usuários para essa potente, né? Esse potente projeto que é a reforma psiquiátrica. Eu não sei se você já está projetando aí, Sam, mas eu queria só ir agora para o penúltimo, porque eu prometi, eu falei que eu ia iniciar com a Edna Amado e ia terminar com Marcos Vinícius, né? É o penúltimo slide, e essa fala foi feita na Câmara Municipal aqui de Salvador, uma fala muito emocionante, a Câmara lotada, das pessoas que já estavam indo com suas próprias pernas para o dia da luta antimanicomial na Câmara de Salvador, né? E Marcos, numa fala que é muito maior do que essa, mas eu peguei esse trechinho, né? Essa fala emocionada que nos chama, é uma convocação a todos nós, eu só queria terminar com ela. E vai dizer que mais do que uma questão técnica, mais do que uma questão política, o que nos move é porque nós somos muito éticos. Nós queremos um mundo onde todas as pessoas possam conviver. E é por isso que os inimigos da doçura, os inimigos da delicadeza, do cuidado com carinho serão derrotados. Os elementos corporativos que defendem ainda que o melhor lugar para tratar as pessoas é trancando as pessoas, serão derrotadas. E serão derrotadas por todos nós, pela nossa alegria, pela nossa força e pela potência ética do nosso movimento. Marcos Matraga, presente. Sim, sim. O último é só um agradecimento meu. Um agradecimento também agora, lendo Marcos, né? Veio a emoção aqui. Obrigada. Eliana, fantástica a sua exposição, muito, muito boa, e incrível como essa fala final se conecta com a fala inicial, né? Porque quando quando você abre colocando que é um patrimônio da sociedade civil, justamente por conta dessa permanente organização, mobilização e fortalecimento, e faz toda uma trajetória, né? Essa linha do tempo com todas essas informações mostra o quanto se lutou e é preciso continuar lutando para que esse retrocesso seja, como disse a fala de Matraga, seja derrotado, né? Esses inimigos da delicadeza sejam derrotados. Porque é um momento crucial a cada dia, seja quando a gente está na ponta, né, nos CAPs ou no território,
seja quando a gente está enfrentando as canetadas que vêm, suspende financiamento, dificulta a realização da própria conferência em si, né? Então, assim, é um desafio o tempo todo, né? É um desafio o tempo todo, e a sua exposição mostra o quão importante, né, de modo geral, quão importante é para a sociedade brasileira como um todo pensar a luta antimanicomial, né? Pensar nela como algo urgente, para que a gente não tenha mais genivaldos sendo assassinados pela Polícia Federal. E olha que eu estou trazendo ele aqui no sentido do mais recente, né? Porque a gente tem aí outros casos de pessoas em sofrimento emocional e que a estrutura do Estado não soube lidar com ela da maneira adequada, né? Acabou se tornando um inimigo da delicadeza, muitas vezes. E é o manicômio fora da estrutura dos hospitais, né? Manicômio dentro de uma Sim, viatura. dentro de uma viatura, né? Da Ao pior ar forma. livre, né? Na presença de todos, sendo filmado, sem nenhuma cerimônia. Que nos Exatamente, assusta mais ainda. exatamente. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado, né? Em nome de todo o Serviço de Saúde Mental daqui de Camaçari, muito obrigado por sua exposição, por sua presença, né? A gente tentou da outra vez, dessa vez deu certo e compensou e muito, né? A espera, né? Porque foi realmente muito, muito rico. Parabéns. E, enfim, apesar de ser muito clichê, mas a luta continua e deve continuar mesmo, né? Deve continuar mesmo. Verdade. Eu vou trazer Eduardo Araújo, né? Não fique aí parado, você pode ser internado. Ele Exatamente. repetia sempre. Mas muito obrigada, gente. Márcia vai falar ainda também, né? Mas eu queria também, eu que agradeço, viu? Porque essa potência, isso tudo, eu só estou sendo, né, trazendo aqui, mas a história é feita por muitas, uma história grande, imensa, e que precisa ser falada sempre. Eu estou sempre Sim, sim. disponível, se possível. Márcia Cosme, por favor. É assim, várias vezes emocionada, sabe, Eliana? Porque eu conheço sua trajetória, né? Então, e vem hoje com uma potência. Muito bom que ficou registrado essa fala potente para que a gente possa revisitar, e você traz essa história com um brilhantismo, né? Com clareza, com didática, né? Para aquelas pessoas, vocês falaram aí bonito, para que tenham letramento, adorei isso, né? É, exatamente para aquelas pessoas que não conhecem essa história, né? Para entender, porque eu sou chata, né, Jairo? Eu sou bem perturbada nos serviços, quando eu chego, o povo fica, né, de cabelo em pé, porque eu vou olhando como é que está sendo feito as coisas dentro do serviço de saúde mental. Então, Ana Bárbara está aí, que é coordenadora do CAPES AD, né? Que tem, junto com a equipe, tem feito um trabalho brilhante, diferenciado, né? Nesse cuidado em liberdade, né? Então, hoje a gente tem o funcionamento do CAPES AD de domingo a domingo, Eliana. E em Opa! função, não Maravilha! é CAPES AD3, é um CAPES AD com funcionamento de domingo a domingo, em função da demanda dos usuários, né? De Sim, a crise entender não interrompe, né, no fim de semana, né? exatamente que não dá de segunda a sexta, então essa equipe tem feito planejamento, essa equipe tem feito as reflexões a partir dessas demandas, exatamente para garantir o cuidado em liberdade, né? Fazer diferença, contribuir para que esse usuário ele seja protagonista do seu processo, né? Que ele possa estar fortalecido no território, né? Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar quem está aí para a sessão na Câmara dia 15, com uma mesa composta por usuário, trabalhador e gestão nessa perspectiva tripartite, né, onde as pessoas possam trazer a experiência, né, e muito em alusão à luta antimanicomial.
que muita gente não sabe o que é, não entende essa trajetória, não entende essa insistência, e parece que a gente nem combinou, né? E você trouxe essa história o tempo todo, marcando ano a ano esse período, todas as conquistas. Então, assim, eu fico muito feliz, reabastecida, meu coração se expande, minha mente também me renova, e tenho certeza que renova quem escutou, para que a gente possa continuar mesmo, continuar fazendo no município o que precisa ser feito nessa perspectiva do direito, da cidadania, do respeito, e de todas as coisas que são direitos dos sujeitos, independente, para além da história do diagnóstico, né? A gente lida com pessoas, né? E as pessoas têm direitos, e nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, estamos a serviço desses direitos, não ao contrário, né? Então, a gente precisa pensar nisso. O usuário não está a nosso serviço. Nós é que estamos a serviço das pessoas que adentram os serviços de saúde, seja ele qual for, e, no nosso caso, nos serviços de saúde mental, nos CAPs, né? Então, a gente precisa, eu estou na gestão e minha função é garantir logística, é garantir espaço de trabalho qualificado. Nós temos algumas fragilidades, sim, né? Mas no dia a dia a gente procura resolver, que é uma luta, né? A gente não tem 100% de logística para que as pessoas possam trabalhar, para que os usuários possam adentrar, mas eu tenho essa responsabilidade no meu dia a dia, por conhecer essa história e por fazer parte dessa história, entender que eu não faço sozinha, né? Então, agradecendo a Jairo e toda a equipe da equipe do AD, e agradecendo as equipes, né, do CAPES 2 na Orla, do CAPES 3, né, que tem inventado e reinventado, porque a gente não sabe fazer o CAPES 3, a gente não sabe o que é o acolhimento noturno, e a gente vem criando possibilidades, né? As equipes usam o acolhimento noturno, o CAPES AD tem utilizado muito, bastante, tem mais usuário, muitas vezes, do CAPES AD do que dos outros serviços, ou do próprio CAPES 3, muitas vezes. Então, a gente não está na portaria, não está escrito, mas a gente tem inventado. Agradecer à equipe do CAPESI, que também tem feito a diferença na vida das crianças e adolescentes e suas famílias. E a gente segue, né? Segue fazendo nesse dia a dia, contando com pessoas como a Eliana, que nos ajuda a respirar na diferença, né? Eliana, e a gente não pode deixar de registrar aqui Edna Amado, Edinha, a gente tem aí Arionca Amado, filha de Edinha, que está aí nos assistindo, Rose Delgado, Josenita Araújo, Carol Cavalcante, Tami Fonseca, e as pessoas Naira, Félix e outras pessoas que estão aqui fortalecendo essa proposta, Iane Coelho, né, que é usuária e familiar, né, que está aqui conosco, então, Alcina também, então, acho que esse registro fica aqui conosco para a gente revisitar. Muito obrigada, Lia. Estou feliz. Eu que agradeço, estamos juntos. Muito obrigada, Jairo. Estou feliz. Que ótimo. Gente, é isso. Muito, muito obrigado pela presença de todos, todas, todes. Hoje encerra mais um sextou da CESAL. Espero que a gente dê sequência, né, com essas informações ainda fervilhando na cabeça, para quem está se iniciando, para quem já está na luta, como disse Márcia, se reoxigenar, né, chegar com mais fôlego. Então, é isso.
A gente tem A muito gente pode, desculpe, Jairo, abrir as câmeras, quem se sentir à vontade para a gente fazer uma foto, é possível aí? Vê aí. Tami, você vai fazer a foto, Tami? Tami vai fazer. Isso, Ileane, se arruma aí, bonitona. É Carol, assim eu vejo Carol, Rose, Naíra, cadê a Arionca, cadê a Só Ana gente boa, Bárbara? né? Só gente boa, que Só gente responsabilidade, né? boa, só gente boa, só gente potente. Lil, vão lhe ver. Oi, oi! Oi, Oi, Jairo. Lourdes, é de hoje que eu não vejo Lourdes, minha gente. Ana Bárbara vai vir? A Ana Bárbara disse que está sem câmera. Ok. Valeu, vamos lá para a foto. 1, 2, 3 e... Fotinha tirada. Pronto, já olha. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Beijos. Bom dia. Até a luta. Obrigada, Até. tchau. Tchau. Tchau.